Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí prosseguir esses estudos nossos aqui de Física 1, onde vocês viram que agora a gente está mudando um pouco o nosso conceitozinho, mas a gente antes estava falando só de lei de Newton, lei de força e tudo mais, agora a gente está falando um pouco mais, a gente está ampliando o nosso sistema e está falando de conservação de energia. Então vamos só revisar aqui, a gente começou os vídeos, lá, o primeiro vídeo falando de cálculo e vetores, noções básicas de cálculo e noções básicas de vetores, onde eu estou sempre enfatizando para vocês a importância de decomposição de vetores, então tomem cuidado com isso. A gente depois fez uma brincadeirinha sobre tempo, posição e espaço, a gente definiu velocidade como sendo a taxa de variação da posição no tempo, a gente definiu aceleração como sendo a taxa de variação da velocidade no tempo. A gente falou do exemplo de aceleração constante, onde a gente supunha que a aceleração era constante, dado que a aceleração é constante, a gente tinha o movimento da partícula, e dados também a posição e a velocidade inicial. A gente falou de movimento circular uniforme, onde o módulo da aceleração é constante, porém a direção e o sentido variam o tempo inteiro. A gente falou de movimento relativo, a gente falou de primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, que estávamos nos falando aí do sistema de referencial inercial. A gente falou de segunda lei de Newton, que é a lei de forças. Se a gente souber as forças que estão atuando numa partícula de massa m, em princípio a gente tem aceleração. Sabendo a aceleração, em princípio a gente tem a velocidade. Sabendo a velocidade, em princípio a gente tem a posição. Então, sabendo a posição e velocidade inicial e as forças de uma partícula, em princípio a gente tem o movimento desse camarada. Só que isso pode se tornar bastante complicado, porque tem várias forças que a gente pode trabalhar que pode complicar esse problema. Algumas forças especiais, entre aspas, a gente tratou, a gente falou da força peso, força normal, força de tração, força centrípeta, atrito e força elástica. A gente também falou da terceira lei de Newton, que é a lei de ação e reação, que dados dois corpos ali que interagem entre si, esse aqui exerce força nesse segundo, o segundo exerce força no primeiro, de igual módulo, mesma direção e sentido contrário. Isso aqui vai ser importante mais para frente, quando a gente for falar de conservação do momento linear. Depois a gente falou assim, não, dado um certo corpo de massa m, a gente atribui um certo número ao estado desse corpo. Esse número que a gente atribui ao estado do corpo a gente chama de energia, e a gente rotula uma certa energia de movimento, a gente chama de energia cinética, como sendo esse camarada, é meio da massa vezes velocidade ao quadrado. Então isso aqui é o que a gente define como sendo a energia cinética de um corpo de massa m. Mas essa energia cinética aqui ela vai ser constante sempre? Não, ela pode variar desde que haja uma transferência de energia para o corpo, uma retirada de energia do corpo. Nesses vídeos aqui a gente só vai tratar de transferência de energia através de força, e esse tipo de transferência de energia a gente chama de trabalho, e ele é dado por esse camarada aqui em uma dimensão aqui em x. Depois a gente demonstrou aqui o teorema trabalho-energia cinética, que ele me diz que o trabalho total realizado sobre um corpo é igual à variação de energia cinética desse corpo. E para uma força genérica aqui em 3 dimensões, o trabalho é definido dessa forma aqui. Isso aqui foi a nossa ideia. Aí no último vídeo a gente falou assim, algumas forças elas têm uma certa característica, que é a seguinte: dado que eu saia de um certo estado, vá para um outro estado, eu saio do estado 1, vá para o estado 2 e volte de novo para esse estado 1, o trabalho total realizado por esse tipo de força nesse ciclo fechado, o trabalho total realizado por essa força nessa partícula, ele é nulo nesse ciclo fechado. E mais do que isso, esse trabalho ele independe do caminho percorrido. A gente não demonstrou isso rigorosamente, isso vai ficar para quem for ver aí cálculo 2 e 3, mas se o trabalho, a gente chama essas forças de forças conservativas, e o trabalho realizado por essas forças conservativas, ela independe do caminho percorrido, só dos pontos inicial e final. O trabalho total realizado por uma força conservativa para realizar um caminho fechado é nulo, e para essas forças conservativas a gente pode definir o que a gente chama de energia potencial. Então a gente pode associar uma energia potencial a uma força conservativa, sendo que essa energia potencial é dada por esse camarada aqui, certo? Então a variação de energia potencial é menos o trabalho realizado por essa força. E as forças conservativas para esses vídeos que a gente está tratando vão ser a força gravitacional e a força elástica. Beleza? Esse nome, energia potencial, eu particularmente eu gosto desse nome porque ele te dá uma ideia da potencialidade de movimento. Então, por exemplo, se esse pendrive é sempre o pendrive, né? Se esse pendrive, eu não estou fazendo propaganda não, se esse pendrive aqui ele está com essa distância, com essa altura, com relação à minha mão, eu posso falar que esse pendrive ele tem uma energia potencial gravitacional, e essa energia ela tem a potencialidade de ser transformada em energia cinética, energia de movimento para esse camarada. Essa aqui é a ideia que eu gosto de passar de energia potencial. Então já fica para vocês darem uma pensada aí. E aí nesse vídeo nós vamos tratar dessas duas energias potenciais aqui, ó.
energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Por quê? Porque são as duas forças conservativas que a gente vai tratar nesses vídeos. Então vamos lá. O que a gente sabe é isso aqui. A gente sabe que a variação de energia potencial é menos trabalho. Isso aqui é a definição de variação de energia potencial. Então é menos a integral de F escalar ds. Então qual que é a força gravitacional? Por que a gente está trabalhando aqui nessa disciplina, a força gravitacional é menos mg na direção j. Ela é sempre vertical para baixo e ela vale sempre mg. Beleza? Então eu só vou substituir esse camarada aqui nessa integral. Então vai dar o quê? Eu vou ter menos a integral de menos mg dy, onde aqui eu já troquei aqui, como estava j aqui o ds, eu já coloquei tudo aqui nessa vertical que eu estou chamando de y. Só analisar por esse gráficozinho do desfiladeiro aqui, desse exemplinho que eu estou pegando sempre. Então a variação de energia potencial gravitacional, que eu estou chamando aqui de delta UG, é menos a integral de menos mg dy. Esse menos corta com esse menos aqui, o mg sai para fora, eu vou ter integral de dy, que é o próprio delta y. É y final menos y inicial. Só que aqui fica uma dica. A gente sempre define, em física a gente trabalha com medições sobre algum certo sistema. E o que a gente sabe medir são variações de energia. A gente consegue medir variações de energia. É isso que a gente consegue medir em física, e física é uma ciência empírica, experimental, então a gente tem que trabalhar com o que o experimento está nos fornecendo. Então a gente trabalha com variações de energia. Como aqui a gente está trabalhando com a variação de energia, e essas variações é que são importantes para o nosso sistema físico, para essas medidas que a gente vai fazer, a gente pode escolher algum certo referencial com relação que eu vou medir essa variação de energia, certo? Então a gente sempre deve escolher um ponto de referência para a medida de energia potencial. Isso não vale só para energia potencial gravitacional. Isso vale para qualquer tipo de energia potencial que a gente for calcular. Porque a gente define variação de energia potencial, que é menos trabalho. Então a gente escolhe um ponto de energia potencial que vai nos facilitar, esse ponto é arbitrário. Eu poderia, por exemplo, com relação à minha mão aqui, ó, eu podia ter colocado aqui no meio, onde está minha orelha aqui, ó. Então eu tenho minha orelha, na orelha aqui do professor vai ser o ponto onde a energia potencial é zero. Mas isso vai me ajudar? Não vai me ajudar, porque quando eu solto aqui, ó, eu não vi que momento que o pendrive passou pela minha orelha, que ele estava com uma certa velocidade. Então eu poderia escolher um outro ponto, eu poderia escolher um ponto, por exemplo, 1 centímetro acima do pendrive. Poderia escolher? Sim. É arbitrário, é completamente arbitrário. Mas a gente pode ser esperta. A gente pode falar assim, mas e se eu escolher o ponto onde a referência de energia potencial for zero na mão do professor, aqui, ó, na mão de quem está aqui. Aí eu vou conseguir medir, eu só vou precisar de medir essa altura aqui, ó, a altura da minha mão até onde está o pendrive. Certo? Então isso vai facilitar a minha vida para a hora de eu medir alguma coisa. Então na hora que eu escolho, que eu estou escolhendo o ponto de referência para energia potencial gravitacional aqui na minha mão. Por quê? Porque meu problema é esse pendrive caindo aqui, ó. Então isso facilita muito a minha vida. Por quê? Então a gente sempre deve escolher um ponto de referência para energia potencial. Eu vou escolher esse YI, que eu estou chamando de YI, podia ser qualquer nome que eu quisesse dar, por exemplo, Y subíndice mão de Léo, certo? Então eu vou chamar aqui esse YI de zero. Nesse ponto YI igual a zero, eu vou falar, Léo, estou falando que a minha energia potencial gravitacional, onde que minha mão está, é zero. Eu tô chamando disso. Por quê? Porque para mim, o que importa é essa variação aqui. É a variação de energia potencial da onde que o pendrive saiu até onde que ele chegou. Isso é o que vai importar. Então a variação de energia potencial gravitacional é o quê? É U menos UI, que é igual a mg y menos yi. Eu só repetir essa formuleta aqui, ó. Só que onde era yf eu chamei de y e onde era aqui um uf eu chamei de u. É só isso. Então aqui, o que eu fiz? Eu vou chamar aqui, ó, de ug, certo? Eu vou chamar de ug igual a mgy. Por quê? Porque yi é zero. Eu acabei de definir como sendo zero. E o ui, eu estou chamando esse yi de zero, e nesse yi eu estou chamando energia potencial gravitacional de zero. Eu poderia chamar essa energia potencial gravitacional de π, só que ia dificultar minhas contas, certo? Só que a diferença entre de π até a minha mão vai ser igual à diferença de zero até a minha mão. É a mesma coisa. Vocês estão entendendo a ideia? A variação vai ser importante. Então, olha só, se eu escolher yi igual a zero, isso me implica que esse ui é igual a 0 joules. Então, a variação de energia potencial gravitacional é esse camarada. Então, a nossa energia potencial gravitacional pode ser definida desse jeito aqui, ó. Energia potencial gravitacional, dado que eu tenho uma referência onde energia seja zero, é mgy. É isso que a gente está falando, beleza?
Então, olha só, por exemplo, nesse caso aqui, eu poderia colocar, nesse caso de desfiladeira aqui, eu poderia colocar a referência da energia potencial. Onde que está a mãozinha aqui? Ó? Mas não ia me auxiliar muito. 2 pontos onde iria me auxiliar. Ou onde que a bolinha foi solta aqui, eu poderia chamar aqui de 0, não tem problema. Eu poderia chamar em qualquer lugar, mas nesse ponto aqui eu tenho algumas informações sobre ele. Por exemplo, eu tenho a velocidade inicial e nesse ponto aqui também eu tenho, certo? E além disso eu tenho mais um ponto, que seria o ponto de máximo aqui, ó, porque eu tenho uma informação, que a velocidade é 0. Então a gente pode ir brincando com isso. Então, por exemplo, vocês pegam esse problema aqui, ó, por exemplo, esse problema aqui do trenzinho lá sendo solto numa figurinha aqui, tipo um loop, tipo um 8 aqui, ó, tipo um infinito. Então eu vou dar o play aqui, ó, vocês vão ver o seguinte, qual que é a referência minha aqui? A referência minha aqui é no chão. E aí, qual que é a energia potencial gravitacional? A energia potencial gravitacional está relacionada a essa altura toda. Vocês vão ver que quando esse camarada chegar aqui no chão, a energia potencial gravitacional é 0. Vocês vão ver que é esse gráfico roxo aqui, ó. Esse gráfico roxo, eu vou dar play aqui. Vocês vão ver aqui, ó. Quando ele chega lá no chão, olha lá, ó. Não deu tempo para eu dar o play. Aqui, ó. Quando ele chegou aqui no chão, a energia potencial gravitacional é 0. Se a energia potencial gravitacional é 0, significa que ele está na altura onde eu defini que a energia potencial seja 0. Beleza? Então a ideia é essa. A gente sempre tem que definir uma referência. E a gente escolhe a referência dependendo de cada exercício. Então tenta refletir em cada exercício onde que vai ser interessante vocês colocarem a referência suas. E aí agora a energia potencial elástica. Para a energia potencial elástica, mesma coisa. A gente tem aqui, ó, que a variação de energia potencial elástica, eu estou contando para vocês que a força elástica, eu estou contando para vocês que ela é uma força conservativa. Então a gente tem aqui, ó, que a variação de energia potencial é menos trabalho. Isso aqui é idêntico, é a mesma coisa. Definição de variação de energia potencial é dado por esse camarada. Sempre, energia potencial é sempre só para forças conservativas. Para a força elástica a gente tem isso aqui, ó, onde eu estou considerando dessa forma aqui. Eu tenho um eixo X aqui na horizontal e meu elástico está atuando aqui na horizontal. Vou assumir isso aqui só para a gente fazer a continha aqui. Então olha só, para a força elástica, minha força elástica é dada por esse camarada. Então a variação de energia potencial elástica é o quê? É só substituir aqui a força no X aqui, ó. Pronto. O menos aqui vai cortar, vai dar meio de K, X final ao quadrado, menos X inicial ao quadrado. Final inicial aqui também é arbitrário. Então, novamente, a gente sempre deve escolher um ponto de referência para a medida da energia potencial. Para mola e para elásticos, a gente tem um ponto que é muito característico, que é o ponto de relaxamento da mola. Se eu escolher que esse xi é igual a 0, é o ponto de relaxamento da mola. Seria esse x0 aqui, ó. Se eu escolhesse esse x0, eu chamei esse x0 de xi, que é igual a 0. Nesse ponto de relaxamento da mola, eu vou escolher que a energia potencial elástica seja 0 joules. Se eu escolher dessa forma aqui, eu tenho que a energia potencial elástica é dada por essa formuleta. Energia potencial elástica é meio de K para x2. Então, esse aqui é nossa energia potencial elástica, dado que o ponto de relaxamento da mola seja o ponto onde a energia potencial elástica é 0. O que eu queria que vocês notassem é o seguinte, essa variação de energia potencial aqui vai ser importante e os pontos de referência vão ser importantes para vocês resolverem os exercícios. Então, tentem ficar atentos e atentas com isso. Qual que é a conclusão desse vídeo? Que era para ele ficar um pouquinho menor, mas ficou até meio grandinho. Primeiro, a gente tem nesses vídeos a gente vai ter 2 forças conservativas para trabalhar. 1, força gravitacional, 2, a força elástica. Então, 1, força gravitacional, 2, força elástica. Então, a gente tem 2 forças conservativas nesses vídeos para a gente trabalhar. 1, força gravitacional e 2, a força elástica. Para a força gravitacional, se a gente colocar um ponto de referência esperto, dependente de cada problema, a energia potencial gravitacional só vai depender da altura vertical que a gente está com relação a esse ponto de referência. Vai ser sempre assim. A energia potencial gravitacional só vai estar relacionada à altura vertical com relação ao ponto de referência. Mesmo se eu deslocar, por exemplo, a energia potencial com relação à minha mão aqui, a energia potencial desse pendrive com relação à minha mão, ela vai ser o mesmo valor tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Mesmo se eu deslocar aqui na horizontal, só vai estar relacionada ao deslocamento vertical desse pendrive. E isso eu vou deixar para vocês mostrarem no exercício, beleza? E para energia potencial elástica, o que a gente tem? Para energia potencial elástica, a gente tem que a energia potencial elástica é meio de K para x2, desde que a gente escolha como ponto de referência o ponto de relaxamento da mola. Essas são as mensagens aí desse vídeo. É isso, um grande abraço, falou, tchau!